Olá pessoal, vamos para o nosso terceiro bloco de aulas de parasitologia nesse ensino remoto. Nesse bloco a gente vai fechar todas aquelas doenças causadas por parasitas protistas e nós vamos abordar nesse bloco 3 doenças causadas por protistas. Nessa aula de hoje nós vamos tratar sobre a amebíase causada por um protista chamado Entamoeba histolítica. Na próxima aula nós vamos falar de giardia e na próxima de tricomonas vaginais. Ok, gente? Então vamos para essa primeira aula, que é rapidinho esse bloco. Esse bloco tem parasitas muito mais de ciclo de vida e patogenia muito mais simples que os outros. Então esse bloco vai ser um alívio perto dos outros blocos. No fim nós teremos uma quarta aula, que essa aula é uma aula prática sobre esses parasitas que nós vamos ver nesse bloco, né? Nós vamos dar enfoque ao ciclo e também às formas dentro desse ciclo de vida desses parasitas, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a amebíase. A amebíase, gente, é uma doença infecciosa causada pelo parasita Entamoeba, mas se fala Entamoeba, tá? Entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica, gente, faz parte daquele grupo de protistas que na classificação antiga se enquadrava dentro do filo Rhizópoda e que chamamos genericamente de amebas. Então, Entamoeba histolítica é uma ameba dentro da grande diversidade de amebas que existem no mundo. Algumas delas são comensais do nosso intestino, mas Entamoeba histolítica, além de ser comensal, nós vamos ver que, por motivos do ambiente intestinal, ela pode se tornar patogênica, que é a única dentre as nossas amebas que pode se causar problemas para nós, né? Pode se tornar patogênica. Então, assim como as outras amebas que colonizam o nosso trato intestinal, a distribuição de Entamoeba histolítica na população humana é global, então é muito dispersa pelo mundo essa espécie, e a prevalência chega até 12%, dependendo do país, né? Existem países, principalmente onde o sistema de saúde é precário, né? O ambiente favorece a disseminação desse tipo de parasita intestinal, a prevalência vai ser um pouco maior, e regiões onde o sistema de acesso à saúde é pior, o sistema de tratamento de água e esgoto é pior, vai ter mais, e onde é melhor, vai ter menos. Okay? Mas a prevalência média no mundo chega de 10% a 12%, então é muito, né? Se imaginar que 1 em cada 10 pessoas tem Entamoeba histolítica, podendo causar problemas. A grande maioria das vezes ela é assintomática, ela é comensal, porém, numa interação ali com o sistema imune do hospedeiro ou com o ambiente do trato digestivo, isso pode disparar a via patogênica dentro dessas cepas que vivem no nosso intestino. Então, em certos países é a segunda maior causa de parasitose. Então, a gente tem malária como primeira. Em certos países ela acaba sendo a segunda maior causa de mortes por parasitose. Então, é um problema sério para alguns países. O ciclo de vida deste parasita é monoxeno, ou seja, ele não precisa ficar trocando de hospedeiro para completar o seu ciclo, ele completa seu ciclo totalmente dentro de um hospedeiro só, né? No caso de Entamoeba histolítica, nós estamos focando no homem, então ele consegue completar todo o seu ciclo biológico dentro do intestino do homem, ok? E o homem é o hospedeiro principal de Entamoeba histolítica. Então, apesar de a gente ter relatos de Entamoeba histolítica em outros animais, ele não se desenvolve tão rápido, tão bem, com tanta taxa de multiplicação quanto acontece no homem. Então, no homem, ele encontra o seu melhor lugar para se desenvolver. Ok? As formas. Existem várias espécies, né? Algumas muito parecidas, e Entamoeba histolítica é a única que consegue causar prejuízos à saúde humana. Então, a gente tem todas essas outras entamebas aqui, né? Hartmanni, Dispa,
Díspara é muito parecida com histolítica. Entameba coli, endolimax, nana, iodameba, dientameba, todas essas conseguem sobreviver no trato digestivo humano, né? Isso, a gente tem exemplos dessas amebas, algumas na fase de cisto, outras na fase de trofozoito, mas todas elas, mas o foco de saúde pública acaba recaindo sobre entameba histolítica, porque é algo que causa problema. Existem 4 tipos morfológicos, mas na verdade existem 2 de fato. A gente tem os cistos e os trofozoítos. Por quê? Porque as outras 2 formas são as formas de transição entre cisto e trofozoíto, ou entre trofozoíto e cisto. Então, o trofozoíto é a forma que a gente vai encontrar podendo causar problemas à espécie humana, né? Então, é a forma vegetativa que se alimenta, né? A gente pode ver esfregaços microscópicos, onde a gente vê até várias hemácias dentro do trofozoíto. Então, a gente pode ver aqui no desenho do trofozoíto, essas bolinhas que a gente vê mais escuras, são hemácias que ele fagocitou, né? Então, ele vai se alimentando ali do que aparece no trato digestivo, e se ela penetra para dentro da mucosa, ela pode se alimentar de hemácias. Bom, encontrada onde? Então, ela vai se alojar no intestino grosso. Então, nós vamos encontrar o trofozoíto no intestino grosso. Não há uma forma definida, porque essa é a característica básica da ameba. Se a gente for pensar na ameba, a grande característica da ameba é ter essa estrutura pleomórfica, né? Essa forma amorfa com emissão de pseudópodes para se locomover. O trofozoíto ele é mononucleado, tá? Então a gente vai encontrar apenas um núcleo, e esse núcleo tem essa estrutura aqui, ó, que a gente chama de roda de carroça, onde a gente tem uma estrutura central e fusos partindo dessa estrutura central. Então, essa aqui é a história da roda de carroça, que é típico do núcleo do trofozoíto. Quando o trofozoíto vai passar para a fase de cisto, para ser liberado nas fezes, ele passa por uma fase intermediária chamada de pré-cisto, onde ele é oval, meio arredondado, né? Bem menor do que o trofozoíto, que ele vai perder conteúdo citoplasmático, vai ficar bem pequenininho. O núcleo ainda é parecido com o trofozoíto e já começa a se formar essa parede de proteção que a gente vai ver bem claramente no cisto. Então, do pré-cisto a gente parte para o cisto. Os cistos são esféricos ou um pouco ovais, né? E os núcleos variam, né? Da forma madura, a forma imatura, a forma madura, de 1 até 4 núcleos, tá? E aí a gente já não vê mais os núcleos típicos do trofozoíto livre, né? E do cisto, né? A gente parte quando a gente ingere um novo cisto, o cisto, quando ele cai na corrente ali dentro do tubo digestivo, ele vai passar a fase de liberação dos trofozoítos. E aí essa fase de cisto, que é forma de resistência para trofozoíto, que é a forma vegetativa, existe uma forma intermediária aí que é o metacisto, onde você tem vários núcleos e os trofozoítos vão emergir dessa estrutura. Okay? Então, nós temos 4 fases, né? Trofozoíto, pré-cisto, cisto e metacisto. Porém, de verdade mesmo, nós temos trofozoíto e cisto, né? A fase intermediária entre trofozoíto e cisto é o pré-cisto, e a fase intermediária entre cisto e trofozoíto é o metacisto. Okay? Qual que é o ciclo biológico? Se a gente for comparar com os outros protistas flagelados que nós vimos, esse ciclo é muito mais simples. Então, a gente se contamina quando a gente ingere o cisto, certo? E o cisto vai parar lá no trato digestivo. No intestino grosso, o cisto evolui para metacisto, que é aquela forma intermediária, e começa a liberar quem? Os trofozoítos. Os trofozoítos vão se alojar na parede do intestino e vão se alimentar ali comensalmente e se multiplicar. Então, eles vão se multiplicar por divisão binária. E aí, o seguinte,
No processo mais comum, mais natural, o que alguns trofozoítos vão passar por um processo de incistação e aí vai para a fase de pré-cisto até se formar o cisto de resistência, com aquela capinha bonitinha, com seus 4 núcleos. Aí eles vão ser liberados nas fezes para o ambiente e caso alguma pessoa se infecte com esses cistos, o ciclo volta a continuar, volta para o início, né? Ingestão do cisto, transformação em metacísto, liberação de trofozoíto, etc, etc. Porém, baseado na interação de algumas cepas com o ambiente intestinal da pessoa, esses trofozoítos, que normalmente seriam comensais, fazem parte para o ciclo patogênico, onde eles rompem a mucosa, ou seja, em vez de viver aderidos à parede, eles invadem a parede da mucosa, e aí eles vão entrar pelo sistema porta. Ali eles podem ulcerar a mucosa, e entrando no sistema porta, eles podem migrar principalmente para fígado, certo? Então, a gente pode encontrar fase fora do intestino, extra-intestinal, colonizando principalmente o fígado, se alimentando ali de hemácias, ou em formas mais raras, onde o paciente já estiver mais debilitado, a gente pode encontrar em pulmão e cérebro também. Ok? Então, a gente tem um caminho usual, que é colonizando apenas a parede do intestino, formando cisto de resistência para ser liberado para colonizar outros hospedeiros, ou em casos mais incomuns, dispara-se o ciclo patogênico e aí ela começa a invadir a mucosa, forma uma úlcera na mucosa e se passar pela mucosa atinge o sistema porta-hepático, né? Que é aquele sistema circulatório que leva do intestino ao fígado, e ali o fígado é o órgão mais encontrado para poder fazer a colonização, mas em casos mais raros ainda pode invadir pulmão e cérebro. Ok? Então, a gente se infecta quando a gente ingere os cistos, certo? E aí os trofozoítos que emergem desses cistos vão se alojar no intestino grosso, formando, na maioria dos casos, o quê? O que a gente chama de fase assintomática. Eles vão vir como comensais, não vão causar qualquer prejuízo. E os cistos são liberados nas fezes e várias pessoas são contaminadas. Gente, então, o grande problema aqui é que existem vários casos assintomáticos, então ninguém é tratado. E é facilmente de se contaminar, porque as fezes, se não tiver saneamento básico, vão infectar novas pessoas. Agora, sob condições não muito específicas, esse equilíbrio é quebrado e aí desenvolve-se a forma patogênica. E aí o trofozoíto, que apenas se alimenta dos nutrientes disponíveis ali no trato intestinal, vai começar por ação macrofágica, ou seja, vai atacar o quê? A mucosa e a submucosa intestinal. Então, aqui nesse desenho, aqui no canto direito, na letra D aqui do desenho, dá para ver o que? A úlcera formada, né? A invasão do tecido e a necrose do tecido, porque ele vai digerir aquelas células da mucosa. Então, aqui a gente está vendo aqui as microvilosidades, né? A parte de absorção. E aqui a gente tem aqui a submucosa, a parte embaixo. Então, a gente vê que ela invadiu aqui e saiu digerindo. A parte fica aqui embaixo da mucosa intestinal. Então, forma uma lesão típica, redondinha, assim, arredondada, chamada úlcera de botão de camisa. Então, a úlcera, ela cresce, mas ela cresce lá dentro. Então, em vez de abrir um grande abscesso na parede do intestino, ela abre apenas um pequeno orifício e se expande lá dentro da submucosa. E aí isso é chamado de úlcera de botão de camisa, porque o botão entra dentro da casa, como se fosse um botão de camisa. Então, quando é formada a úlcera, lógico que isso vai desencadear o quê? Resposta inflamatória, e todos os sintomas vão decorrer dessas respostas inflamatórias que o corpo vai disparar
contra essa invasão da mucosa e submucosa, caracterizando então a fase intestinal sintomática. Então, da anemia intestinal, que é essa fase sintomática, quando invade a mucosa, a gente tem duas formas possíveis. Na primeira, é a forma não disentérica, onde essa irritação do trato intestinal vai estimular peristaltismo e vai aumentar o número de evacuações. Por exemplo, quando a pessoa vai ao banheiro 2 a 4 vezes por dia, e como tem uma úlcera, isso pode aumentar a produção de muco ou até extravasar sangue ali. Então, essas fezes podem conter mucosangue, é um dos caracteres diagnósticos. E lógico, gente, tem inflamação, tem uma úlcera ali, isso vai gerar o que? Um desconforto abdominal, vai doer um pouquinho. Agora, quando está mais, a resposta inflamatória está mais aguda, ali, mais exacerbada, aí a gente tem a forma disentérica, onde a pessoa vai ter cólica intestinal, vai no banheiro 8 a 10 vezes por dia, tendo muco, muito muco e sangue, e como a pessoa vai ao banheiro várias vezes, vai perder muita água, não vai absorver os nutrientes direito, aí você tem novos sintomas, que é o quê? Desidratação, prostração, calafrios, porque decorrentes do mau funcionamento da absorção e da grande perda de água na evacuação. Lembrando que o intestino grosso é o local de absorção de água no nosso intestino. Bom, eu falei também que eles podem perfurar essa mucosa e cair na circulação sanguínea no sistema porta. E aí ele cai no sistema porta hepático e começa a fagocitar o quê? Hemácias. Não é isso? E o principal órgão atacado é o caminho do sistema porta hepático, que é o fígado. Então, vai formar várias lesões aonde? No tecido hepático. Mais raramente pode atacar outros órgãos, como rins, pulmões, cérebro, até a própria pele pode ter úlcera, mas isso, gente, quando a pessoa já está muito ruim ou com estados de subnutrição, casos mais raros. Tá? Então, quando a pessoa está em fase extraintestinal, com colonização hepática, vai ter febre, porque a resposta inflamatória está agindo ali, dor abdominal. Lógico que a resposta inflamatória vai levar a um inchaço do fígado e a pessoa vai ter problemas de absorção, vai ter perda de hemácias, aí vai ter anorexia, calafrios. Então, esses são os sintomas da fase intestinal, extraintestinal mais claros, que é onde vai atacar o fígado. Aqueles casos mais raros, onde você tem lesões pulmonares cerebrais, aí a pessoa vai ter problemas generalizados ali, né? Lesões no pulmão, lesões na cabeça, isso no cérebro. Esses são os casos mais raros e aí é mais difícil. Diagnóstico, gente. Clínico é inviável, dor de barriga, não tem jeito. Um monte de coisa pode ser dor de barriga. Na fase intestinal, esse número de evacuações com muito muco, confesse, se você já vive num ambiente onde os casos são mais frequentes, já dá para ter uma suspeita para mandar para exame laboratorial. O exame laboratorial mais comum qual é? É o exame de fezes, onde a gente vai encontrar o quê? Cistos nas fezes. E o exame imunológico existe, mas não é o de praxe. O exame de praxe é o exame de fezes. Agora, se a pessoa morreu ou teve problemas sérios, aí você pode fazer o quê? Pesquisas de parasitas no abscesso fazendo biópsias, né? Ou você pode fazer ali exames por imagem. Isso não é muito comum, tá? Os primeiros sintomas, se você chega a ter sistema de saúde que funciona, os primeiros sintomas mais claros, manda para o exame laboratorial. O exame de fezes é muito comum, dá para ver os cistos nas fezes e aí entra-se com o tratamento. Bom, já falamos um pouco sobre a epidemiologia da doença, então é distribuição global e de alta prevalência, um em cada 10 tem, né? Então, só que apenas 10% desse pessoal todo é sintomático. Então, a maioria dispersa o parasito aí sem ver. Então, o grande problema é esse.
você não tem sintomas, então você tem eles como comensais ali, são liberados nas fezes. Se não houver sistema de tratamento de água e esgoto eficiente, eles vão acabar sendo dispersos para mais gente na população. Então, acaba que o quê? Essas pessoas assintomáticas são reservatórios da doença. Animais podem ser reservatórios? Nem tanto. Lembra que eu falei que o homem é o hospedeiro principal, então ele não funciona muito bem em animais, mas já foram registrados em coelho, gato, cachorro, porco e outros primatas. Tá? A gente se infecta com o quê? Com alimentos contaminados e água, né? Então, o sistema de tratamento de água e esgoto é fundamental. E os cistos são bastante resistentes, gente. Eles podem ficar viáveis na água, né, ou no solo por até 20 dias. Então, é muito fácil de se infectar por cistos de Entameps stolítica. Tá? Maior prevalência na região tropical, gente, mas não é por causa do clima, é porque na região tropical a gente tem os países em subdesenvolvimento e esses países têm problemas maiores com acesso à saúde, né, com problemas de saneamento básico, com problemas de alimentação e problemas de educação e saúde também. Profilaxia, gente, saneamento básico e também educação e saúde. Por isso que é importante a gente ver essas coisas nas aulas de parasitologia. Bom? Então, saber com o que está lidando é importante para você buscar tratamento, buscar um apoio médico e ter o apoio médico disponível também é importante, porque você consegue tratar os casos assintomáticos ou os casos sintomáticos. Para os casos assintomáticos, se você tem o hábito de ter acompanhamento médico preventivo, os médicos geralmente pedem o quê? Exames de fezes periódicos. Então, geralmente, quando você vai fazer um check-up, né, o médico pede, além dos exames de sangue para poder medir glicemia, triglicerídeos, essas coisas, geralmente eles pedem exame de fezes e exame de urina, para saber se você é um desses casos assintomáticos e, portando cistos nas fezes, vai entrar com as drogas. Os principais fármacos são aqueles que a gente chama de lombrigueiro, né, no popular. Então, é o metronidazol, o secnidazol, o tinidazol, etc. Gente, então aqui ó, é importante fazer check-ups, né, se você tem acesso à saúde. Por isso que nos países desenvolvidos, onde a educação e saúde é melhor, o acesso à saúde é melhor, o saneamento básico é melhor, os casos são mais raros, porque você consegue ainda identificar e tratar os assintomáticos com maior facilidade, com maior frequência. Ok? Gente, essa aula é pequenininha, porque o ciclo é muito simples e também a patogenia é muito simples. Porém, é uma doença que a educação em saúde é muito importante, tá? Então, vocês como professores têm esse papel de alertar, de educar as crianças, educar os jovens, educar os adultos sobre essa doença, porque é uma doença altamente prevalente e que não dá para saber se você vai ser o azarado de pegar a fase patogênica do parasita, ok? Fechamos essa nossa primeira aula do bloco, enquanto vocês na segunda aula, quando nós vamos tratar de um segundo parasita intestinal, ok? Abraço a todos.